Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Como você sabe, o Guia do Sobrevivente é um canal para sobrevivencialistas, pessoas que se preparam para enfrentar uma grande crise no futuro. A gente armazena comida, a gente guarda remédio, a gente cria, a gente planta, enfim, a gente tenta ser o mais autossuficiente possível. Porém, o que vai acontecer aqui hoje é quase que uma brincadeira, mas é uma brincadeira um pouquinho mais séria, porque com certeza, em algum momento, desde que você começou a lidar com sobrevivência e sobrevivencialismo, você já deve ter pensado nisso. Quais são as principais profissões que se sobressaem num cenário de crise? Com certeza você já deve ter pensado em, se eu fosse montar uma equipe, que tipo de profissionais eu teria nela? Elaborar uma lista de profissões para que você monte a equipe perfeita para te ajudar a sobreviver no apocalipse. Brincadeira, coisa muito teórica, mas acredite, isso já foi feito. Existem pelo mundo muitos negócios onde você pode simplesmente ir lá e comprar a sua vaga num abrigo, por exemplo. Um abrigo que já vem todo pronto, inclusive com os profissionais nos locais certos. E dessa vez, eles realmente contrataram pessoas para fazer parte de uma equipe de sobrevivência. Se você for buscar as principais profissões e ofícios que são úteis num cenário de sobrevivência, você vai achar vários sites falando sobre isso. E você vai achar todo tipo de profissão tendo uma relevância muito grande. Porém, dentro dessas listas que os sobrevivencialistas adoram fazer, você vai ver algumas que vão sempre se sobressair. Então, eu listei para vocês as 10 principais profissões que são desejadas nesse cenário de sobrevivência, para um grupo sobrevivencialista, enfim, para uma situação de crise como um todo, ok? Novamente, isso é teórico, ok? Vamos começar. A primeira profissão, habilidade ou ofício que eu vou citar, na verdade, é um pouquinho trapaceado, porque você não vai ter ali um profissional para fazer isso, e sim, essa é uma habilidade que é desejada para todos os que estão dentro de uma base sobrevivencialista, que é a de combatente. E como eu coloco combatente, eu não estou falando do guerreiro profissional, isso aí é uma outra coisa. Eu estou falando daquela pessoa que tem alguma proficiência com armas e que tem algum talento, algum treinamento para poder proceder uma defesa. É algo como uma milícia, um miliciano, aquele cara que sabe o que fazer, mas que não é essa a função dele especificamente. É desejável que todos os membros do grupo saibam operar armas de fogo, saibam noções básicas de defesa pessoal, ok? Então, essa seria uma habilidade que todas as outras pessoas do grupo deveriam ter, independente de sua profissão. Saber defender, saber como lidar com ameaças, saber como proceder na hora de defender o grupo como um todo. O profissional da segurança está num outro patamar da lista. Vamos continuar aqui. A minha pesquisa foi feita toda na internet com pessoas que já falaram sobre isso. Então, na nona posição, a gente tem um empate de profissões, que é o farmacêutico e o químico. Pessoas que literalmente lidam com substâncias químicas num nível profissional. Alguém que saiba fazer remédio. E nessa de saber fazer remédio, tem muitos botânicos também. Pessoas que fazem remédios naturais, que sabem lidar com ervas e tudo mais. Na parte química, eles estão mais preocupados com a obtenção de combustível, com fabricação de material de limpeza, enfim, basicamente química mesmo. Então, tanto o químico quanto o farmacêutico ou botânico dividem essa nona posição. Você concorda com isso? Coloca aqui embaixo e não se esqueça, é claro, de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever se você ainda não for inscrito e, principalmente, coloca a tua listinha das 10 profissões aí embaixo também que você colocaria dentro da sua base sobrevivencialista. Vamos continuar com a oitava posição. Na oitava posição, nós temos duas profissões que são muito parecidas, mas que são praticamente unânimes em todos os sites que eu fui ver. Marceneiro e carpinteiro. Essas duas profissões têm diferenças bem grandes, embora
ambos mexam com madeira. A ideia é que esse profissional vai criar, consertar e fazer coisas dentro da sua base sobrevivencialista, ok? Coisas de madeira. O marceneiro, ele é mais ligado a móveis, a montagens de coisas, enquanto o carpinteiro vai criar grandes estruturas, como o telhado da tua casa, por exemplo, feito de madeira, é feito por um carpinteiro e não por um marceneiro. Já a sua mobília é feita por um marceneiro. Então, o profissional da madeira está ocupando a 8ª posição, praticamente unânime em quase todos os sites. O 7º lugar na nossa lista de profissões também é praticamente unânime. E eu acho que dá para definir muito bem essa profissão como caipira profissional. É isso aí. Nessa posição estão os agricultores, os criadores de animais e todos aqueles que fazem e produzem comida. Isso é extremamente relevante para qualquer sobrevivencialista que queira ter um mínimo de autossuficiência. E se você vai montar um grupo, você vai precisar de alguém que literalmente cuide de produzir comida para esse grupo. Então, o agricultor, o criador de animais, aquela pessoa que sabe cuidar de uma chácara, de uma propriedade, de árvores frutíferas, vai sim ter um lugar de muito destaque nessa lista. Sempre, em qualquer uma delas, você vai ver que a pessoa que sabe lidar com comida está em posições bem altas na lista. A 6ª posição é bem autoexplicativa e fácil de entender. Aqui no Brasil, essa profissão tem até um nome legal que foi inventado. Lá fora, eles chamam de o cara da manutenção. É, aquele cara que chega e arruma tudo, que troca lâmpada, que sabe mexer com fiação, que sabe fazer a manutenção de uma base toda, desde da parte elétrica até a parte de encanamento, enfim, ele conserta tudo, ele é o cara da manutenção, ele é o cara que faz funcionar. Aqui no Brasil, a gente chama esses caras de marido de aluguel. É aquele cara que você chama na tua casa e ele conserta tudo, desde o chuveiro até a pia. Ele conserta, faz até pequenos serviços de pedreiro, enfim, o cara faz de um tudo. Conserta telhado, sabe? É esse cara que você quer no seu grupo de sobrevivência para manter todas as coisas funcionando. E é quase uma unanimidade também em quase todos os sites que você for ver. Na 5ª posição, nós temos um cara que é meio MacGyver. Lá fora, para eles, tudo é mecânico. Mecânico de carro, mecânico de máquinas, mecânico... Então, a 5ª posição é a do mecânico. Aquele cara que sabe desde consertar uma máquina, um carro, até soldar e fazer pequenos trabalhos, ou até grandes trabalhos com metal. É o cara que mexe com metal mesmo, que vai fazer todos os suportes, que vai soldar ferro, que vai criar coisas, inclusive até fazer algumas armas. O ferreiro está dentro dessa lista também. Então, na 5ª posição, nós temos aquele cara que mexe com metal, nós temos o mecânico. Você concorda com isso? Coloca aí nos comentários. A 4ª posição dessa lista pode ser um pouco polêmica, e ela vem de sites e de conversas muito especializadas, mas muito especializadas mesmo, principalmente por grupos ou pessoas que já passaram por cenários de dificuldade, ok? Lembra que lá no começo eu disse que cada membro desse grupo tem que ter alguma habilidade de combatente, de saber se proteger, de saber elaborar uma boa defesa pessoal? Esse grupo de pessoas vai estar também dentro disso daqui, que são os cuidadores. Eu acho que a melhor opção, a melhor nomenclatura para esse grupo de pessoas são os cuidadores. Muitas pessoas em cenário de crise já relataram que eles tinham todos os recursos necessários para defender as suas casas, mas eles não podiam fazer isso porque eles tinham filhos, porque eles tinham criança e precisavam dedicar muito tempo a essas pessoas. O cuidador é basicamente uma babá, mas também não pode ser dito isso, porque muitas famílias têm pessoas que têm necessidades especiais e que precisam de cuidados. Nesse caso, você não precisa de um guerreiro ou de alguém muito especializado, como por exemplo um enfermeiro. Você precisa só de alguém que fique ali e cuide das crianças, porque as crianças têm uma tendência muito grande a fazer
tudo errado nesse tipo de cenário. Elas literalmente podem se colocar em perigo ou colocar o grupo todo em perigo. Então, um profissional especializado em cuidar de crianças, como uma professora, ou, sei lá, alguém que já tem essa experiência é extremamente relevante para um grupo de sobrevivência, porque as pessoas mais velhas, as pessoas mais ativas e em melhores condições vão poder fazer o que tem que fazer sem estar preocupados com o que vai acontecer com as crianças. Então, ter um cuidador para crianças, idosos e pessoas com necessidades especiais é algo que é uma vantagem gigantesca para qualquer grupo de sobrevivência. Concorda? Não concorda? Coloca aí nos comentários. Na terceira lista dos profissionais mais necessários num grupo de sobrevivência, nós encontramos o cozinheiro. Isso mesmo. Não aquele cozinheiro de chefe de cozinha, glamour, que faz aquelas frescurinhas todas, não. Mas o cozinheiro de boteco. Aquele cozinheiro que é habilitado para cuidar do almoço de muita gente, cuidar de grandes comidas, das mais simples, não aquelas mais elaboradas cheias de frescura, ok? Esse cara, ele sabe como gerenciar um estoque de alimentos para bastante gente, por exemplo. Ele sabe como guardar as principais comidas e ele sabe como operar aquelas grandes panelas e alimentar a tropa toda. Enquanto o agricultor ele vai colocar a comida na mesa, é o cozinheiro que vai processar. Ele sabe o quanto ele deve produzir para cada grupo de pessoas, ele não vai ter desperdício, ele vai saber fazer uma ou outra conserva e principalmente saber fazer a conservação de todo o estoque do grupo. Então, o cozinheiro é bastante relevante nesse sentido, afinal de contas, a atuação dele não é uma ou outra vez, como acontece, por exemplo, com o médico. Ele vai atuar na hora que ele tiver um problema. No resto do tempo, ele vai estar ajudando em outras coisas. O cozinheiro, não. Ele vai trabalhar de manhã até de noite para poder manter o grupo alimentado todo dia enquanto durar a crise. Por isso que ter um profissional nesse ponto, tá, um mestre de ofício nesse ponto é bastante interessante. Bom, não podia ser diferente. É quase que inquestionável. No top 2 dessa lista, nós temos o guerreiro profissional, ou o soldado. Por que existe essa diferença entre o soldado e o combatente normal? Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou até o clube de tiro, eu atiro bem pra caramba, eu sei operar todas as minhas armas, minha espingarda, eu tenho uma proficiência relativamente boa, eu tenho CR há muitos anos, então eu sei como isso funciona. Mas eu não tenho absolutamente nenhuma habilidade especial relacionada a isso. Agora, imagine um policial, por exemplo. Ele pode ter exatamente esse mesmo treinamento que eu tenho em clube de tiro e tudo mais, mas ele tem uma diferença. Ele está na rua. E quando a pessoa está na rua, está vivenciando segurança todo dia de forma profissional, ele desenvolve algumas habilidades. Uma delas, por exemplo, é o senso de perigo ou uma espécie de sentido de aranha, que quando ele bate o olho numa determinada situação, ele já sabe se ela pode se tornar potencialmente perigosa, se não pode. É literalmente experiência da rua, experiência com pessoas, experiência com situações perigosas. Alguns até já se envolveram em tiroteios, em troca de tiros, já tiveram várias ocorrências, então eles sabem como se portar nessa situação. E é por isso que esses são os profissionais, os guerreiros profissionais. E, cara, nada é mais valioso do que você ter alguém dentro do seu grupo de sobrevivência que sabe exatamente o que está fazendo. Então, na segunda posição estão os guerreiros profissionais, aqueles que vão fazer, de fato, a segurança do grupo como um todo. São esses caras que vão planejar a segurança e que também, numa situação de aperto muito grande, vão coordenar todos os amadores, vamos colocar assim, nas posições corretas e explicar o que cada um tem que fazer. Eles vão emprestar essa experiência para o grupo e é por isso que o top 2 tem que ser deles. E nós estamos chegando no top 1 da minha pesquisa. Eu espero que nesse momento do vídeo você já tenha colocado aqui embaixo o seu like e se inscrevido se caso você ainda não for inscrito, ok? Eu sei que todo mundo já pensou nisso. Por isso que vai parecer até meio óbvio, mas no top 1 das profissões para cenários de crise estão os médicos e profissionais de saúde. Mais precisamente, o objeto de adoração, o mais cobiçado,
é o médico cirurgião de pronto-socorro. Isso mesmo, aquele cara, o cirurgião geral que atende todo tipo de emergência que chega no pronto-socorro. Esse é o cara que provavelmente vai ser mais relevante dentro de um grupo sobrevivencialista. Ele vai saber fazer do diagnóstico clínico inicial até uma cirurgia ali menos elaborada. É claro que ele não vai fazer uma cirurgia de crânio durante o cenário de apocalipse, mas com alguns equipamentos e com uma enfermaria bem planejada, um profissional desse tipo pode salvar muita, mas muita vida mesmo. Logo na sequência, você vai ter os médicos em geral, os enfermeiros que são muito habilidosos, principalmente esses que também atuam nas áreas de emergência, os socorristas, enfim, profissional de saúde está no topo do topo de qualquer lista de sobrevivencialista, de qualquer lista de profissões, ok? Por isso que é muito importante que você que está me assistindo invista num curso de primeiros socorros para que você tenha pelo menos o mínimo dessa habilidade principal de salvar vidas, pelo menos aquelas que estão mais próximas de você e de coisas mais simples você vai saber como fazer uma atuação. É uma habilidade básica do sobrevivencialismo, dos preparadores e para cenários de crise ou não. Eu espero realmente que você tenha gostado. Se inscreve no canal, porque semana que vem eu vou trazer essa lista de novo para vocês. Só que um pouquinho diferente e eu garanto para vocês que vai ser muito legal, porque a gente vai pegar e vai usar... Não, depois eu falo. Se inscreve aí para você poder assistir. Não saia daqui sem deixar o seu comentário aqui embaixo e a sua listinha, porque eu tô curioso pra caramba para saber, eu aposto que a galera também. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Curtiu? Deixa like.